Essa foi a primeira das últimas 7 rodadas que o Corinthians teve o mesmo treinador em rodadas consecutivas do Campeonato Brasileiro. Porque o Vitor Pereira ficou até a 37ª rodada, aí veio o Felipe Almeida, ficou uma rodada só, Fernando Lázaro, apenas uma rodada, que foi contra o Cruzeiro, Cuca, apenas uma rodada, derrota para o Goiás fora de casa, Danilo assumiu como interino contra o Palmeiras, apenas uma rodada, e agora finalmente Vanderlei Luxemburgo, 2 jogos, portanto está aí essa informação sobre o Corinthians, que vem técnico, vai técnico, tem interino aí no meio, e contrata, e demite, enfim. É o Corinthians que vive essa fase muito ruim. E já que a gente está de volta pela Rádio Jovem Pan, vamos ouvir o desabafo do Vanderlei Luxemburgo. E para contextualizar, a pergunta foi em cima de uma declaração do passado do Luxemburgo, onde ele disse que se fosse para colocar o time para jogar, não trabalharia mais, pois estava mais a fim de pensar na estrutura de modo geral, e também perguntaram para ele se ainda tinha a motivação de 2004, ano do seu último campeonato brasileiro. Vamos lá, Vanderlei Luxemburgo, aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Então, perguntar, na verdade, já afirmando, né, que você é um dos principais técnicos da história do futebol brasileiro, super, ultra vencedor. Só que em 2010, eu lembro de uma declaração sua, uma entrevista, falando o seguinte, que se fosse só para botar no Flamengo, você estava no Flamengo na época, se fosse só para botar time para jogar, você não trabalharia mais, porque você estava muito a fim de olhar para a questão de estrutura, né, do planejamento, do clube, de uma forma mais estrutural do que propriamente do campo e bola. Eu queria saber como é que está a sua motivação hoje para o campo e bola, para os treinamentos, se é diferente de como, daquela sua fase dos anos 90 até, digamos, 2004, quando você foi campeão com o Santos e foi a sua última vez campeão brasileiro. Se teve alguma mudança ou se não, se é a mesma coisa? Vou deixar essa passar, não vou te responder não. Me perdoe, cara. É porque senão você vai entrar em experiência, em modernidade, e não dá para eu falar sobre tudo isso aqui. Mudanças aconteceram, muitas mudanças aconteceram, e eu acompanhei todas elas, só que eu discordo de algumas, concordo com umas e não concordo com outras. Mas, e vamos entrar no mérito, isso é muito tempo, seria um debate um pouco mais caloroso, um pouco mais... A motivação, eu estou com ela apontada para o céu, já viu? Ah, não, então não quero ver não, cara. Não é que eu estou me negando a responder. Não, eu entendi a tua pergunta. Só que você está falando de 2010 para 2023. E a maior discussão que tem nesse período todo, em cima da tua pergunta, é que se eu estou ultrapassado. É isso que você quis perguntar. Não, eu vou chegar lá. Você quis entender se eu estou ultrapassado ou não estou ultrapassado, se eu entendi a modernidade, se eu entendi as coisas que aconteceram. Cara, e que eu estou extremamente, se eu não tivesse motivado, eu não estaria aqui respondendo a você. Eu estaria em casa com meus netos, com meus cachorros, eu não estaria aqui. Eu estou motivado. Mas essa tua declaração de 2010, entendeu? Então, cara, nós estamos em 2010, nós estamos em 2023, tá certo? Então, muita coisa aconteceu, muitas coisas aconteceram. Eu entendi sua pergunta, ela está muito relacionada a 2010 para 2023, se eu estou ainda motivado, estou com vontade de dar treino. Cara, preste bem atenção, hoje, vocês enaltecem os assistentes, porque eles dão treinamento que o técnico não precisa mais dar. Será que comigo é diferente? Eu descobri isso lá atrás, em que meus assistentes davam treino. Será que comigo é diferente o assistente da treino? Não é diferente. Os assistentes hoje participam ativamente, como é no voleibol. Encosta no técnico, fala uma coisinha na orelha, fala outra na orelha, você pega uma solução ali, pega outra. Por que eu não posso deixar os caras trabalharem e observar outras coisas? É isso que eu quero falar. Uma evolução em que o treinador, o Alex Pego, ficava até sexta-feira dentro da sala dele, quem dava até era o Mourinho, era o outro português, eles davam treinador. Então, cara, então é isso que eu quero falar para você, não existe diferença. É que as coisas vão acontecendo e você vai trazendo mais pessoas que podem participar do treinamento, podem fazer a coisa. Você está sozinho, podia ter um cara segurando esse negócio para você aí. Não é verdade? Então, é isso que eu quero falar, não estou brigando, não estou fazendo nada pelo mundo, não estou brigando, não. Estou respondendo uma boa, só que eu acho que são coisas desnecessárias, como se você não estivesse acompanhando a evolução. Eu tenho acompanhado muita evolução que está acontecendo no futebol. Você sabia que o campo de futebol aumentou 16 metros? Aumentou. O campo de futebol aumentou 16 metros e 30, 16 metros e 50. Aumentou, sabia disso? 110, quanto que é? E aumentou 16 metros, sabia disso? Mas essa é a evolução do futebol, cara, que as pessoas não querem entender. O que aumentou 16 metros? Que a bola hoje sai do goleiro pro zagueiro, lá da linha de gol. Da área até a linha de gol são 16 metros. Então esse campo aumentou 16 metros e a marcação
deixou de ser compactada. As pessoas nunca viram ninguém falar que o campo aumentou 16 metros, porque o goleiro hoje sai da linha do gol e atrai o time adversário para ali e aumenta o gol, aumenta o campo. Então fica muito mais fácil você sair de trás jogando com o goleiro que é o 12º jogou. Essa é uma evolução que a FIFA deu como lei, de tirar a bola, já pode sair de dentro da área e não mais de fora da área. Então o que acontece isso? O campo aumentou. Não aumentou na 108, 105.68, aumentou dentro do campo de jogo. Aquilo que você tinha de deixar a bola sair da área, não sai mais. O que o adversário faz? Atrai você até a marcação lá em cima e sai jogando com um campo largo, maior, 16,50 metros. Então isso é uma modernidade. Né? A ocupação de espaço, os jogadores têm que ocupar o espaço mais rápido do que antigamente. É preciso que eles tenham uma intensidade maior dentro do campo de jogo de futebol. Agora, esquema tático, eu não vejo se é 4-1-4-1, 4-1-4-1, se torna um 4-3-3, dentro do próprio jogo. Entendeu? Desabafo do Vanderlei Luxemburgo, Mauro César, até essa declaração aqui, ó. Seria a motivação? Estou com ela apontada para o céu. Já viu? Fecha aspas, Vanderlei Luxemburgo, que subiu o tom depois da derrota ontem do Corinthians, Mauro. Essa frase, acho que, ainda mais no contexto do Corinthians hoje, ela é absolutamente descartável, para dizer o mínimo, né? Agora, eu gostei quando ele falou que o goleiro é o 12º jogador. Essa parte da matemática eu achei interessante. O goleiro é o 12º jogador. Flávio Prado, tá aí. O Vanderlei Luxemburgo, que subiu o tom na entrevista coletiva. Foi um desabafo, né, Flávio? Que ele fez ontem. E você concorda com ele, Flávio? É assim, ó. Quando o Vanderlei voltou, todo mundo... Nós colocamos... Foi um tempo colocado aqui. Será que ele está atualizado? Será que ele não está? E tal. E aí nós vamos ver isso nos treinamentos, nos jogos, a maneira como ele vai colocar o time. Deve encher muito o saco falar sempre do mesmo tema, né? Sempre igual, pô. Sempre, como diz os italianos, sempre quello quarantotto. Não dá, né, cara? Então chega uma hora que o cara fala, beleza, mas deu. Você acha que eu sou superado? Sou superado. Você acha que eu não sou, acabou. Cara, se todo jogo ele tiver que responder sobre isso, vai ficar meio complicado, né? Vai encher um pouco o saco. Quando ele toma uma porrada como tomou ontem, tinha muito tempo para perguntar, né? Por que o Corinthians não está jogando? Uma série de situações. O que está sendo feito, o que pode ser feito. Mas se ficar sempre nesse negócio, todo jogo ficar perguntando a mesma coisa, aí enche um pouco o saco mesmo, né? Acho que... Eu acho interessante. Nada mudou nas entrevistas do treinador Vanderlei Luxemburgo, né? Quando o time perde, fala-se de tudo menos do jogo. Fala de coisa virada para o céu, virada para a lua, não sei para onde. Fala sobre campo que aumentou de tamanho. Na verdade, o gramado diminuiu de tamanho, não aumentou. Essa é uma lógica totalmente maluca. Eu não consegui entender que raciocínio enviesado é esse. Os campos de futebol ficaram menores, não ficaram maiores. Ele tentou criar ali uma tese, 12º jogador, mas não se fala do jogo. Fala-se pouco do jogo. Pode observar. Sempre foi assim. O time perde, joga nada, o jogo... Fala vários assuntos. Fala de aposta, vários assuntos entraram na pauta. Mas o jogo fala do jogo. Aí também o colega não colabora, vai em 2010 também. Quem teve 2010? O 2010 já ficou lá para cá, tem 13 anos. Pô. Isso que eu falo, também as perguntas são fogo. O moleque que tinha 5 anos de idade do 2010 está servindo no exército já. Quer dizer, já aconteceu muita coisa lá para cá, não faz sentido também. Mas aí fica mais fácil, você acaba falando de outras coisas ali, acabando falando do principal, que eu acho que é o que interessaria mais a torcida do Corinthians. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Essa é a pergunta. O que vai fazer para sair da situação? Dá para fazer? Você, Luxemburgo. Tem que dar, né? Você, Luxemburgo. Tá lá pra isso. Domingo tem um clássico, você conhece várias. O peso que tem o clássico. Ninguém nem falou do clássico, né? Não. Sobre o clássico do domingo. Enche o saco, né? Que já se falou sobre isso bastante, né? Acho que deu. Então, já estamos no clássico. Não sei se eu responderia de forma É. diferente, não, viu? Eu concordo com o Mauro que é descartável a resposta. Mas Mauro, acho que eu não sei se eu responderia muito diferente, não. Ô Mauro, até nisso que você citou, me lembra um pouquinho o Renato Gaúcho, né? Que o Renato Gaúcho também, ele não fala do time. Demais também. Ele não fala do time. Ele até usou a UEFA Champions League outro dia para justificar o fato do Grêmio não estar jogando bem. Ele acompanhou a Champions e disse também que os times da Champions também erram. Sim. Mas não falou do time dele, propriamente. Meu Deus. Não, essa aí também foi demais. Depois da derrota pro Palmeiras, isso, né? Derrota por 4-1. Então... Foi uma derrota, foi uma surra, né? Foi uma surra. Ontem foi uma surra também. Foi. Não foi derrota, foi surra, que é diferente. Você perdeu um jogo equilibrado, ok. Ontem não era um jogo equilibrado. E o jogo Palmeiras e Grêmio também não foi um jogo equilibrado. Comparar o Corinthians com o Palmeiras hoje é como comparar, sei lá, outro esporte, Champions talvez. League com o Grêmio.
É isso. É por aí. Vampeta, a declaração do Vanderlei Luxemburgo. Ele falou, né, Vamp? Tá motivado? Seria a motivação, estou com ela apontada para o céu. Risos. Já viu? Fecha aspas. Não, assim, em relação a tudo, por exemplo, quem estava comigo na mesa no Canelada, depois do jogo do Fortaleza, na coletiva, eu não entendi nada com nada. Que eu ainda falei, pô, o Vanderlei... Eu falei até aqui no programa, viu, professor? Eu falei assim, a gente até torce tudo, mas na hora de falar, eu cheguei para dei um choque no Yuri Alberto, conversei, não sei o que, eu digo, pô, aí eu falei isso, mas você estava comigo na mesa. Quando eu falei, já chegou, já vai levar uma com o Yuri Alberto, porque de fato o Yuri Alberto é o jogador mais caro hoje do Corinthians. Tem 21 anos. Jogador que estava na seleção, que ele não teve a convocação agora para o principal com o Ramon. Né? Eu não vou dar um choque na minha chegada logo no principal jogador do time, que já vou arrumar confusão. Quando deixou no banco, o Yuri foi pro banco. Não estou falando que não merece ir pro banco. O treinador tá chegando e você vai pegar os principais jogadores que tem, tentar fazer com que esses caras joguem. Porque senão vai virar mais um Luan. Mas a culpa é do Luan, mas muito culpa do Luan. Mas será que alguém também tentou demais e não deu, largou? Eu fico observando o Vitor Pereira quando ele chegou, eu digo, o Luan foi caro, não foi barato. Quero ver o que o Vitor Pereira vai chegar, porque ele vai pegar ali o currículo de todo mundo, ele vai saber quem é quem. E, de fato, o Luan me parece que não quis. Eu fui até contra o Cássio dar uma entrevista falando, pô, o Luan, não sei o que. Exatamente. Né? Deu uma cutucada. Deu uma cutucada. Quer dizer, o Yuri Alberto, ele não me demonstra dentro de campo, ele pode errar tudo, mas ele é participativo. Ele é participativo, tá 9 jogos sem fazer gol, não sei o quê, papapá. Mas quem é que vem jogando bem no Corinthians? Quem é que tem no banco para ser essa opção? Né? A missão maior é recuperar. É recuperar, porque é caro. Se você for abandonando, professor... Não só o Yuri, né? Outros? Todos, porque não tem grana. Porque se for uma fartura financeira, você tira um e compra outro. Você pega uma folha de pagamento... Tem que falar, né? Em geral, a folha de pagamento do Corinthians tem entre as 5 maiores entre os 20 do Campeonato Brasileiro. E aonde é que está esse dinheiro para vocês? Sabe onde é que está? Em cima do Renato Augusto, do Paulinho, do Juliano, do Roger Guedes, do Yuri Alberto, para fazer a diferença. Não vai ser, eu já estive lá, não vai ser o Adson, não vai ser o Adson. Pode complementar? Pode. O Rony, porque eu vi isso. Eu vejo com o Palmeiras que está na melhor situação, o Giovani, você mesmo, a gente conversando, você mesmo falou, ô professor, ô mister, o que tem para mim? Reza, meu filho, agradece por estar no Palmeiras, o que tem para você é isso. E treine. E o Palmeiras que vive uma situação melhor. O Hendrick, vendido por quase 400 milhões. Sai jogando, recua, vem para cá. Num time que está bem montado. Imagine um time que não joga bem. Fora de casa e agora está jogando bem também dentro de casa. Que para chegar nessa Libertadores desse ano foi muito pelas vitórias de dentro de casa do ano passado. Que não ganhava de ninguém fora de casa. E agora começa o Campeonato Nacional, 5 rodadas, 2 jogos em casa, uma vitória contra o Cruzeiro e um empate contra o Fortaleza e 3 derrotas fora de casa. O Luxemburgo... Isso eu tô falando do Campeonato Brasileiro, tem a Libertadores, né? O Luxemburgo ainda no Palmeiras, ele lançou o Danilo, lançou outros garotos aí das categorias de base, mas é o Palmeiras, né? É o Palmeiras. Não foi ele que lançou? É que o Patrick de Paula Ele já tinha veio um da trabalho, Taça da Favela, né? já tinha um trabalho com o Felipão já um ano antes. Ele ficou quase um ano inteiro treinando com o profissional, ele e o Gabriel Menino, né? O Danilo já foi uma descoberta mais do Luxemburgo numa atividade lá da base com o profissional. E achou o Danilo, né? Que hoje é um baita jogador, tá aí na Premier League e tudo. Só que nesse Corinthians é mais difícil, né? Porque o Palmeiras te dá mais liberdade de você fazer, tem mais tranquilidade no dia a dia. Agora, no Corinthians, lançar garoto é difícil. Sobre essas declarações do Luxemburgo, para você, Vanderlei Nogueira. Bom, com relação ao que ele falou, a gente já disse aqui, a conversa de que está virado para o céu foi inadequada nesse momento que vivemos, né? De que o Corinthians especialmente vive. Essa é uma coisa. Agora, com relação ao restante, eu entendo que ele poderia se perguntar e falar muita coisa com relação ao que se viu no Corinthians em campo. O time muito distante, o time indolente em relação ao ritmo que precisava no jogo de ontem para não tomar uma cacetada e principalmente
a oportunidade que vai ter no próximo fim de semana de ter uma refrescada no ambiente. Porque se der uma cacetada no São Paulo e continuar com esse tabu de quase 10 anos sem perder para o São Paulo lá, já dá uma refrescadinha. Né? Porque depois tem Atlético, depois tem Flamengo, depois tem um chumbo do grosso pela frente aí. Então, eu acho que esse é o futuro bem próximo do Corinthians. Eu imagino que esteja o grupo do Corinthians muito preocupado com o que tem pela frente. Domingo é muito importante, casa cheia, dentro de casa, vai receber um adversário que tem com ele 93 anos de história, sabe? E eu repito, nunca são apenas 3 pontos. Então, se o São Paulo der uma cacetada, o Dorival vai ter dias, e não é pouca coisa, alguns dias de paz, mais de paz, e não é pouca coisa. Então, a gente sabe a importância disso. E se o Corinthians vencer, terá também um ambiente um pouco mais refrescado. Se tomar uma pancada, já vai ter fumaça muito intensa antes de sair de campo. Eu estou dizendo figuração de linguagem. É bom deixar muito claro, porque pode aquele menos atento achar que nós estamos pregando aqui derruba a arena. Não é nada disso. Mas é claro, o ambiente é esse. O torcedor espera uma reação. É o Corinthians. E eu concluo como concluí na participação anterior. O professor Vanderlei Luxemburgo vai ter um trabalhão para ajeitar a orquestra num curto tempo de espaço. E tem o tabu. São Paulo nunca venceu o Corinthians jogando lá na Neoquímica Arena em Itaquera. Quase 10 anos, né? São 16 jogos, 10 vitórias do Corinthians. E não é que o São Paulo também esteja... Não tá. Nada demais, né? Falei, o majestoso não é da Rainha Elizabeth, é do Príncipe Charles e da Camila. Não toca, né? Nada, é bem... Tá tocando um rapzinho, olha lá. É verdade, é um majestosinho, né? Nada se você olhar com frieza, um degrauzinho melhor São Paulo tá nesse momento. Tá. Os caras estavam brincando, Flávio, na televisão, Majestãozinho. Majestão. Majestão, aí bem. Eu vi hoje os caras falando na televisão, Majestãozinho. Gente, a coisa que nós vamos trabalhar no jogo, tá? Nós estamos escalados e tal, vamos lá. Então, quer dizer, se o jogo for bom, nós vamos trabalhar. Se o jogo for ruim, nós vamos trabalhar. Depois tem canelada e tal, não sei o quê. Ou seja, melhor que seja bom. Tomara que seja 5-4, 6-5 e tal. Porque se for uma porcaria, nós vamos ter que aguentar. O cara em casa, ele pode desligar a televisão, ele pode desligar o rádio, vai embora, fazer outra coisa, passear com o filho no parque e tal. Nós vamos ter que ver. Então, ninguém mais torce para que seja bom. Agora, realmente, a perspectiva é brava, né? Os dois estão que estão. Ontem o São Paulo trouxe um resultado melhor. O jogo de ontem, depois nós vamos falar, foi decepcionante São Paulo e Fortaleza. Agora... É duro, gente. Você não consegue ver. Como é que você vai... Bom, vamos tentar motivar esse jogo. Como? Só pela história. De repente, os caras, né, dão... Como é que a molecada fala? Dão um louco, né? Dão um louco, né? Mete louco. Mete um louco, né? E vira um jogo legal. Mas realmente... Né? Ontem o Pipero falou uma frase ótima. Você perguntou quem é o favorito, ele falou: o favorito é o 0-0. O favorito é o 0-0. O mureteiro, né? Não é. Esse é verdade. O favorito é o 0-0. Agora, tomara que nós vamos trabalhar de qualquer jeito, gente. Tomara que seja um jogo legal. Tomara.